Bom dia para você ligado na CDL-FM, mais uma vez juntos aqui no nosso Conectamente. O Conectamente que é assistido, ouvido por você na CDL-FM, mas depois vai para a multiprosa da CDL, para os nossos exibidores de podcast, para você poder acompanhar o programa. Fernandão, antes de apresentar a nossa convidada, eu queria que você desse aí uma passada sobre o tema. Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. É um tema bem legal, né, Paulo? A gente vê uma evolução, cada vez mais as mulheres no seu lugar devido, né, comandando as empresas, comandando setores, sendo super diferenciadas e acho que conseguindo resultados excepcionais, né, em tudo que elas fazem. Isso é um orgulho danado. A gente aqui no Conectamente tem essa bandeira, né, Paulo? E hoje tem uma convidada aí que a gente tem que estender o tapete vermelho para ela, né? É a Roberta Coelho que está na ponta da linha com a gente. Falar da Roberta Coelho chovendo molhado, né? Pleonástico, porque a história dela é fantástica. Tem uma história de head, CEO, desenvolvendo negócios no mundo inteiro. É fundamental a gente ressaltar essa importância da Roberta como a mulher que realiza, a mulher que está à frente das decisões, de grandes decisões. Aliás, eu acho que a mulher sempre esteve à frente das grandes decisões. Nós, homens, é que não reconhecíamos isso, né? Roberta, que prazer falar com você. Muito obrigada pelo convite. Olha, não tem nada de chover no molhado. Eu adorei poder estar aqui para contar um pouco da minha história, mas, como todas as meninas, é uma história de quem arregaça as mangas para poder fazer acontecer. Vamos lá conhecer um pouco dessa história. Quem dá o pontapé inicial na prosa é o Fernando Cardoso. Diga lá, Fernando. Bora lá então, Paulo. Roberta, conta um pouco pra gente. Eu enxergo uma evolução muito grande. Eu acho que tem um caminho ainda. Tem muita gente, vou usar uma palavra chula aqui, né, Paulo? Bitolada, que eu acho que tem uma visão míope ali e não percebe como que a mulher tem um trabalho e uma liderança em qualquer aspecto da vida diferenciada. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Como que você enxerga essa evolução? Se você acha que eu estou falando bobagem ou não, mas e a gente tem muito que evoluir, mas eu vejo hoje uma grandiosidade de mulheres exemplares, né? E sendo motivo de orgulho de todo mundo. Olha, eu acho que... Eu confesso que eu nem gosto muito de ficar fazendo essa distinção entre homens e mulheres. Eu acho que somos todos iguais, né? Essa que é a grande diferença. Essa aqui é a história. Somos todos iguais. Mas, de fato, as mulheres, historicamente, têm que batalhar pelo espaço delas, né? Infelizmente, a gente vê isso. Muitas mudanças importantes aconteceram de dar um pouco mais de voz às mulheres, assim, no último século, né? Então, a gente tem um histórico, principalmente um histórico recente, de estar sempre... Quer dizer, na verdade, acho que o histórico de estar sempre batalhando para conquistar o nosso espaço. E acho que cada vez mais a gente está conseguindo fazer isso. Eu acho que os homens também, e assim, sem o apoio dos homens, a gente não vai conseguir ter esse espaço nas empresas, né, na política, nas lideranças. Então, os homens precisam nos apoiar nisso também, sem dúvida nenhuma. Mas falando um pouco sobre... Acho que falando um pouco mais sobre a sua pergunta, e aí até contando um pouco da minha história, acho que a gente começa com uma decisão de carreira. A minha história especificamente foi uma decisão de carreira pela carreira das exatas, o que já é um pouco diferente, né? Hoje as mulheres estão menos na área das exatas do que os homens, então a gente também está buscando esse espaço, também está crescendo nessa direção. Eu fui diretora financeira, trabalhei na área financeira durante a maior parte da minha vida profissional, o que também era um espaço diferente, né? É difícil você encontrar mulheres na área financeira, ainda é uma área com uma presença muito grande dos homens. Mudei de carreira quase aos 40 anos de idade, fiz uma grande mudança na minha carreira quase aos 40 anos de idade, e depois de trabalhar na área de entretenimento, vim parar, né, de festivais de música, vim parar aqui no universo de esportes, no universo de games, que é um universo muito masculino, e especificamente, né, fazendo esse filtro para o universo de esportes, então é um universo ainda mais masculino, mas que cada vez mais, e eu fico muito feliz, assim, eu estou trabalhando com isso há mais ou menos uns 6 anos,
E a evolução que eu vejo da presença do feminino nessa área é gigante. Então, acho que a gente está, sim, conquistando o nosso espaço. É difícil, não vou dizer para você que é fácil, porque é difícil. É uma batalha muito mais dura, mas com um gostinho super especial. E a mulher, ela é a tomadora de decisão de tantas coisas, né? Hoje, dentro de casa, a gente decide qual é a marca de shampoo, até o remédio que a gente vai comprar para os nossos filhos. A gente toma tantas decisões de orçamento, como dona de casa. Então, a mulher está super preparada para poder fazer infinitas coisas, jogar em todas as posições, e é só ela se empoderar. Eu acho que hoje o que a gente precisa como mulher é cada vez mais acreditar na gente, se empoderar, entender o nosso potencial, entender que o mundo é para todos, né? E que todas as indústrias devem estar abertas, de braços abertos, e tem espaço para todo mundo. Então, a conquista, a batalha é grande, é longa, ainda temos tenho certeza que o caminho ainda vai ser, ainda é longo, mas que eu consigo ver hoje, e aí falando como mulher na minha vida profissional, uma evolução grande disso que me dá um orgulho danado. Afinal de contas, eu tenho uma filha e uma enteada em casa e preciso ajudar a conquistar esse espaço para elas também. Roberta, você falou que foi difícil, não vai negar que foi difícil. Dentre as dificuldades, qual foi aquela mais difícil de se romper num universo game, que é um universo preponderantemente masculino, como você falou? Qual foi a mais difícil de romper? Qual foi a maior resistência que esses homens ofereceram para a mulher Roberta? Bom, falando da mulher Roberta, né, e lembrando sempre, porque eu acho que o universo de games ele é um universo ainda muito preconceituoso. Eu não gosto de botar esse peso na indústria dos games, porque eu acho que todas as indústrias são preconceituosas, né? Mas o game especificamente é uma indústria que a gente vive numa sociedade entendendo que game é coisa de menino. Então, ela ainda é mais preconceituosa, ainda existe uma resistência maior. Com as meninas que vão jogar, a resistência é gigante, gigante, gigante. Existe preconceito, existe falta de respeito. Mas quando eu cheguei aqui, no primeiro momento, o que me dava mais agonia era as pessoas me perguntarem: como é que é ser uma mulher na indústria dos games? Claro que de bate-pronto, você imagina que eu cheguei nessa indústria sendo uma mulher e não sendo uma jogadora. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu jogo super mal. A minha paixão pelos games não é porque eu jogo, a minha paixão pelos games é pela potência da indústria, pela capacidade que ela tem de juntar pessoas, de mover a economia de uma forma gigantesca e de fato, ajudar muitos jovens em socialização, enfim, infinitas coisas. Então, na época existia um preconceito grande, sim, pelo fato de eu não ser jogadora, de não entender dos jogos que eu estava vindo liderar, e, claro, de ser mulher. Então, quantas vezes eu fui entrevistada e a primeira pergunta do jornalista sempre foi essa: o que é ser uma mulher no mundo dos games? E a gente vai desconstruindo essa história, né? Hoje eu continuo sendo das pouquíssimas lideranças no mundo femininas nesse universo, mas estou aqui, né? Então já é um exemplo. Hoje a equipe do MIBR, que é a organização que eu lidero, hoje já tem mais de 50% de mulheres trabalhando no back-office, então o MIBR é feito de homens e mulheres em igual número, e é assim, a gente vai aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha, porque você mudar e transformar, né, uma crença cultural, ela é um trabalho um pouco mais longo, um pouco mais árduo, mas não menos desafiador e não menos gostoso assim de você ver o resultado. Então, como eu falei, o resultado eu vejo sim, na prática, vejo cada vez mais meninas interessadas, cada vez mais as publishers, né, que são as donas dos jogos, interessados em fazer campeonatos femininos, e quem sabe, um dia, daqui a alguns anos, a gente não vai ver meninos e meninas jogando juntos, nos mesmos times, ou um contra os outros, porque nos games, teoricamente, você não precisava ter essa diferença, né? Então, enfim, a batalha ainda é longa, mas a gente já consegue ver os passinhos que a gente vem dando de sucesso. Ô, Roberto, uma coisa que você comentou no início da mulher ser multitarefa, que eu acredito que hoje é um grande diferencial, né? Porque eles falam de que dentro das empresas cada vez as pessoas
tem que executar mais funções de departamentos diferentes. E isso é uma coisa bem legal. Eu queria que você tocasse nesse ponto, porque você é uma alta executiva, sempre trabalhou em grandes empresas, empresas internacionais, e foi mãe junto. Eu queria saber desse ponto que eu acho que é bem legal, porque uma das coisas que eles pontuam das dificuldades, né, ou às vezes da visão míope das empresas, é que as mulheres, quando elas têm os filhos, é um dificultador para o negócio, porque ela é um potencial para fazer o negócio crescer e naquele momento ela vai ficar parada. E às vezes, assim, a minha opinião, eles esquecem do vínculo, né? Porque quando isso acontece de uma maneira bem legal, o vínculo das pessoas com as empresas fica enorme, fica gigantesco. Eu queria que você contasse da sua história nesse ponto. Como que foi essa vivência? Ah, que legal você fazer essa pergunta. Eu adoro falar sobre isso porque eu falo que ser mãe é a minha profissão predileta, assim. Eu amo ser mãe e, e acho que você tem um ponto, assim. Claro que as empresas são preconceituosas, isso é um fato. Cada vez, de novo, também é uma evolução. A gente vem vendo essas coisas mudarem, esses preconceitos mudarem. A sociedade hoje pede a inclusão, então, por um lado, é super bacana, porque por mais que seja uma coisa meio que forçada, mas está forçando a contratação de mulheres, mulheres jovens, que são multitarefas, e acho que a mulher nasce com esse DNA diferente aí de poder ser multitarefas. Mas na minha época, a minha história é até interessante e que eu falo isso para as meninas nunca repetirem isso. Eu queria engravidar, eu já trabalhava há um tempo na empresa que eu trabalhava, enfim, e estava tentando engravidar, na verdade. E aí, na época, eu fui promovida, eu virei CFO, da empresa, era uma empresa italiana multinacional, com 27 anos de idade, e na hora que eu recebi a notícia foi um misto, né, de alegria e tristeza, porque alegria porque eu tinha sido promovida, porque, né, pelo reconhecimento do meu trabalho, e a tristeza porque eu, sem ninguém me pedir nada, porque também eles não sabiam que eu estava tentando engravidar, eu cancelei meus planos de engravidar, adiei por 2 anos, porque de uma forma ou de outra eu achava que aquilo não ia ser, que ia pegar super mal para mim no trabalho, que eu ia parecer uma executiva ruim, que ninguém ia, e todo mundo não ia gostar, se bobear, eu criei tantos monstros e tantos fantasmas na minha cabeça por conta disso, que eu de fato adiei em 2 anos minha primeira gravidez, porque eu achava que eu ia ser super mal vista como profissional por conta né, se eu tivesse engravidado logo depois de ter sido promovida. E isso, assim, hoje eu vejo eu como líder, isso é um dos maiores absurdos, né, que a gente pode pensar, porque uma promoção não vem por conta de um momento específico, uma promoção vem por conta de um trabalho que você entrega. E aí eu falo para todas as meninas que estão ouvindo isso aqui, a promoção vem por conta de um trabalho que você entrega, você se prova dentro da empresa, e o momento da maternidade é um momento muito especial, onde a gente ganha tantos skills, a gente aprende a fazer tanta coisa, que se as empresas souberem respeitar e aproveitar, elas vão ter profissionais ainda melhores, né? Porque essa multitarefa, se a gente já nasce com esse DNA de saber fazer várias coisas, quando a gente vira mãe, então nem se fala. Então, assim, eu até hoje tenho, os meus filhos já são adolescentes, então eles já se viram muito, mas você imagina que a minha vida inteira era eu em reunião, entre uma reunião e outra, ligando para saber como é que estão as crianças, já chegou da escola, e vai para o futebol, vai para o balé, e chama o táxi, não sei o quê. Então, a vida inteira foi isso. E isso dá uma, né, ainda dá um empoderamento para a gente, assim, que faz uma diferença muito grande. Nossa, eu sou apaixonada por ser mãe, a maternidade me trouxe, obviamente, um monte de fantasmas, né? Começando com esse que eu contei para vocês. E aí, na sequência, eu vivia muito um dilema de trabalhar, me dedicar e cuidar e ser uma boa mãe, e como é que eu fazia e conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a verdade é que a gente faz. A gente faz. Eu aprendi e acredito muito que quantidade não é qualidade, né? Eu sou apaixonada pelos meus filhos, eles são literalmente assim a minha fonte de energia, e eles sabem que eu fico com eles o tempo que dá, e quando eu estou com eles eu estou super dedicada a eles. E sem dúvida a maternidade me trouxe uma outra forma de ver o mundo, o que eu garanto, eu até brinco, uma vez eu escrevi um artigo dizendo a empresa que me contrata paga um e leva três, porque os meus filhos super participam da minha vida profissional, ajudam, né? Eu trabalho com, né, com matemática bem jovem, então
troco muito com eles e sempre fiz isso desde que eles eram pequenininhos. Um dos temas que mais atinge a mulher é um mundo violento contra a mulher. A mulher é exposta à violência constantemente. Eu queria que você desse a sua visão sobre isso. Ai, gente, enfim, porque eu acho que assim, a violência, quando a gente fala, infelizmente, quando a gente fala de violência, a gente fala desde o desrespeito, né, da forma do maltrato no sentido não da violência física, que essa então é inadmissível e infelizmente eu tenho lido muito que o Brasil hoje tem batido recordes de violência contra a mulher. Enfim, isso é inadmissível. A gente realmente precisa mudar. Isso é uma questão de política pública. A gente realmente tem que mudar. Mas a violência que não é, obviamente que a violência física é muito pior, mas a violência que eu vejo que está mais perto, que é mais próxima, é a violência do desrespeito, né? A violência que te coloca para baixo, que te humilha, né? Que desde de uma reunião onde você fala alguma coisa e a pessoa simplesmente não olha para você ou você quando você está falando, né, até uma ideia sua que é roubada e a pessoa se empodera e pega aquilo para ela, até um comentário machista, né, um comentário onde coloca a mulher para baixo. Isso a gente vê, infelizmente, a gente vê com muita frequência, e aí, de novo, eu faço essa ressalva, não é porque não tem nada a ver com o mundo dos games, a gente vê no mundo isso acontecendo, né, no MIBR, na empresa onde eu lidero e trabalho, a gente tenta, e o tempo inteiro a gente está nessa busca, né, de entender que tem um canal de denúncia, que todos têm que ser tratados com respeito. Respeito faz parte da nossa cultura, né, faz parte dos nossos valores, mas essa para mim é a que realmente dói, que é tão fácil de combater, é tão fácil de mudar, e é feita. Porque a violência física, para mim, vem de pessoas doentes, né? Assim, a violência moral, de desrespeito, e ela é feita, ela é de caso pensado, né? Ela é pensada, ela tem por aquele objetivo o desrespeito, a humilhação, e isso é inaceitável. Então, e é inaceitável, acho que é muito importante ter uma coisa que a gente fala internamente: você não pode aceitar ser violentada dessa forma. E se você vir alguém fazendo alguma coisa perto de você, você tem que denunciar, porque só assim é que a gente vai mudar. Ô, Roberta, aqui no Conectamente a gente tem uma galera que escuta aqui, são grandes empreendedoras e você é uma inspiração para todos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, que eu acho que a gente está nesse mês tão importante, e eu acho que quando a gente tem lideranças como você, que rompem várias barreiras, que com muita determinação, com muito amor, com muito carinho, conseguem se tornar ícones mundiais. Eu acho que as empresas que têm dentro da sua trajetória são exemplos mundiais, né? É uma mensagem bem bacana e que gera empoderamento nessas pessoas. Manda essa mensagem para a galera aí. Olha, eu sou difícil falar em poucas palavras, né? Mas eu acho que assim, o mais importante é a gente não ter medo, né? Eu fico super feliz com a minha trajetória, e a minha trajetória, se ela pode ser inspiração para alguém, é uma trajetória que todas vocês podem ter igual, né? O sucesso profissional é uma questão da gente querer, não ter medo, não deixar que o medo consuma a gente. O medo, ele é bom, mas ele é bom até o momento em que ele não te para, né? A gente entender e acreditar na nossa capacidade, se empoderar de quem nós somos para poder seguir em frente. É não ter medo, é enfrentar os obstáculos que para as mulheres indiscutivelmente são maiores e às vezes mais complexos, mas que a gente tem total capacidade para isso. Então, assim, não tenha medo, não deixe que o medo te pare, se encoraje, se empodere, às vezes dá aquele passo, que fala, fecha o olho e vai, mas e eu garanto que da hora que você faz isso, nossa, o gostinho é maravilhoso.
Bom, nós infelizmente estamos chegando ao final dessa conversa. O tempo, que não é metafísico nesse caso, nos obriga a dizer que esgotou o nosso tempo de prosa. Uma pena, né? Uma pena que isso tenha acontecido, mas antes de agradecer a Roberta, Fernando, dá um resumo da prosa. Vamos lá, Paulo. Primeiro eu queria parabenizar a Roberta, falar que realmente sua história é linda, é inspiradora. Aproveito para te dar os parabéns. Eu acho que, igual você falou, Dia da Mulher é todo dia. Não tem isso de comemorar uma vez. É legal, é marcante, é para gerar reflexão, mas todo dia é o Dia da Mulher. E eu acho que vocês são o orgulho de todo mundo. Eu queria aproveitar a brecha, Roberto, licença, e mandar um beijão para minha esposa. Minha história também, se eu te contar, vai levar um tempo, né, Paulo? Minha esposa, a gente tem 4 filhos e ela é uma empreendedora, também trabalha no estado, né? E, além de tudo, cuida de maneira magnífica da meninada. É uma história linda. E eu falo assim, quando a gente vê uma história como a sua e também uma que eu tenho dentro de casa, dá um orgulho danado, né, Paulo? É isso aí. Roberta, muito obrigado pelo tempo que você dedicou pra gente. Obrigada a vocês pelo convite. De verdade, é muito bom poder estar falando um pouco sobre essa história de ser mulher e de encorajar outras meninas. Parabéns pela sua esposa também. Muito legal, muito bom ver uma mulher empoderada, Obrigado. 4 filhos, trabalhando, empreendedora. Olha que máximo. A gente chega ao final desse programa. Conectamente@cdlbh.com.br é o nosso e-mail. Mande críticas, sugestões, opiniões, converse com a gente. Na próxima segunda-feira, às 8h30 da manhã, nós estamos de volta com mais uma edição do Conectamente. E esse programa, daqui a pouquinho, disponibilizado em todos os exibidores de podcast e na plataforma Multiprosa da CDL BH. Ótima segunda-feira, ótima semana e até a semana que vem.